Olá, eu me chamo Bruna Assunção e hoje eu vou falar um pouco sobre as plantas indicadoras como métodos de reconhecimento de problemas do solo. O material base que eu utilizei para a produção desse conteúdo foi o livro Algumas Plantas Indicadoras, Como Reconhecer os Problemas de um Solo, que é da Ana Primavesi e que eu super recomendo, que é uma leitura essencial. Bom, o uso das plantas indicadoras como ferramentas de análise do solo, ele se popularizou devido à dificuldade, né, de acesso a métodos laboratoriais por parte de pequenos produtores, seja por relação ao custo ou até mesmo de acesso físico, né? Além disso, algumas análises elas podem demorar meses e nem sempre o agricultor ele vai ter esse tempo para poder salvar a cultura. Sendo assim, o estudo das plantas invasoras ele foi determinante para solucionar alguns problemas de plantações que poderiam ser facilmente identificados. Essas plantas vegetais, né, que são as plantas indicadoras, elas podem indicar como corrigir diversos tipos de deficiências do solo, ou seja, elas são plantas sanadoras. O presente trabalho ele foi feito focando no estado de São Paulo e dessa forma as plantas que vão ser apresentadas elas ou são nativas do estado, da região, ou elas foram introduzidas em algum momento. A primeira planta que eu vou falar, a primeira a gente vai falar das plantas que indicam pH, e a primeira é a grama missioneira, o nome científico dela, e ela cresce em solos muito ácidos e pobres, e o pH dela é indicado que o pH daquele solo ali é em torno de 3,5, e ela é utilizada como pasto permanente, cobertura vegetal e gramado em solos úmidos e com pouca fertilidade. O sapê, ele possui folhas duras e são, na maioria das vezes, é utilizado, né, para cobrir casas, para fazer uma espécie de telhado. O pH dele gira em torno de 4,4, né, 4,0. E ele é muito rico em alumínio. Inclusive, ele pode chegar a desmineralizar os fetos dos animais que o comem, principalmente os cavalos. Perda de cálcio. A erva lanceta, ela abre caminho para o sapê, indicando exatamente o pH de 4,5 e destaca-se por ter propriedades medicinais. Ela é adstringente, cicatrizante, antiofídica, antiasmática, depurativa, pirogênica e laxativa. Essas são as plantas com excesso de nutrientes. O cravo de defunto, ele indica nematóides que ele mesmo consegue matar com as suas excreções radiculares. O cravo de defunto ele é considerado estimulante e o óleo dele é extraído dele é vermífugo. Suas raízes e sementes podem possuir efeito laxativo. As folhas dessa planta elas podem ser usadas contra angina e cólicas uterinas. Outra planta que indica excesso de nutriente é a ansarina branca, que indica excesso de nitrogênio de origem vegetal, pelo desequilíbrio com cobre. Essa origem vegetal, geralmente, ela vem das composteiras, né? Por isso, geralmente, ele aparece perto de composteiras e em solos ricos em matéria orgânica. Outra planta com excesso de nutrientes é a língua de vaca, que indica excesso de nitrogênio de origem animal. Então, sendo assim, ela geralmente aparece onde tem chorume, conteúdo de fósseis, composto com esterco ou cama de frango, etc. Ela ocorre frequentemente em solos muito compactados também. Outra planta com excesso de nutrientes, essa aqui eu coloquei mais como uma curiosidade, porque ela, na verdade, ela é proibida o cultivo dela no Brasil, então ela não tem cultivo em São Paulo, né? Mas eu achei interessante colocar porque eu não sabia. A papoula, ela cresce em campos geralmente de trigo e centeio e indica elevado teor de cálcio que ela mesma elimina.
ela é proibida aqui no Brasil, são proscritas por poderem originar substâncias entorpecentes ou psicotrópicas. Então, o plantio dela aqui é proibido. Plantas com deficiência de nutrientes. A gente começa pela mamona, que melhora solos decaídos. Essa geralmente é a mamona nativa, que melhora, que ajuda com solos decaídos, e imobiliza boro e potássio em solos deficientes. Além disso, ela mantém os solos mais úmidos e o seu principal uso na indústria química é para a produção de óleo purgativo. E como matéria-prima, ela é usada para produzir biodiesel. A leiteira, ela possui folhas que parecem com pessegueiro, só que sai uma espécie de leite quando se destaca uma. Ela geralmente é conhecida por infestar pastagens quando elas são deficientes em molibdênio. Ou seja, ela indica deficiência de molibdênio e torna as plantas pobres em proteínas, né? Essa deficiência. O que as torna vítimas de saúvas. O mentrasto, na verdade, agora as plantas com solo, com matéria orgânica, né? Que indica matéria orgânica. O mentrasto, ele aparece na época fria do ano, nos campos, onde no verão aparece geralmente o picão preto. Indica a presença de matéria orgânica e é muito eficaz no tratamento de dores articulares, principalmente relacionadas à artrose. A caraguatá, ela aparece principalmente em pastagens pobres e solos ácidos. Ela indica também humus ácido e ela só consegue ser eliminada quando cortada até 3 vezes, após emitir o pendão floral. Essa é interessante porque a cidade de Caraguatatuba, ela é graças a essa planta, em homenagem a essa planta, porque tem muito dessa planta lá. Plantas com compactação do solo. A primeira, essa é relativo à água no solo, a compactação relativa à água. É o capim de burro, capim-rabo de burro, e ele cresce somente em terrenos arenosos, onde se forma uma camada impermeável. E o interessante é que indica que a camada impermeável vai estar entre 80 e 100 centímetros de profundidade. Além disso, ele indica baixa fertilidade do solo também. A planta com compactação do solo em relação a solos rasos é o milmil, e ele cresce só em solos rasos pobres em molibdênio. Essa em relação à compactação do solo de terra lavrada, que é o capim marmelada. E ele aparece só em campos recém-lavrados e desaparece quando o campo não é revolvido. Ele não costuma aparecer em plantio direto e indica uma lavração recente. A última planta que eu trouxe é sobre a compactação, só que é só em solos argilo-fértil, que é o dente de leão, e ele gosta muito de solos argilosos, bem agregados, profundos e férteis. Nasce em solos ricos em nitrogênio e boro e cresce em clima temperado e subtropical. Indica solos férteis. Por fim, eu quis trazer aqui alguns benefícios das plantas vegetais em culturas, né, em contato direto. O primeiro seria o aumento da biodiversidade, porque em campos de agricultores agroecológicos, onde tem o controle dessas plantas indicadoras, é possível perceber que o número de espécies de micróbios e pequenos animais no solo ele é elevado. E isso ajuda a aumentar a mobilização de nutrientes e a produtividade dos solos, né? Que os solos acabam sendo mais nutritivos. Além disso, auxilia no combate de parasitas culturais, que é quando há uma grande diversidade de plantas vegetais, elas ajudam a manter o equilíbrio dos organismos no solo. Também não adiantaria ser uma grande quantidade de apenas uma espécie, né? É bom ter essa diversidade,
e elas vão ajudar a manter o equilíbrio dos organismos do solo, e dessa forma a possibilidade da cultura que está ali presente de ser parasitada é muito menor. A competitividade, o aumento, né, da competitividade das culturas com relação às invasoras, os cultivos naturalmente irão desenvolver esse mecanismo de competição, né, e de tolerância contra as invasoras. Essa competição ela é benéfica porque as culturas mais resistentes à diversidade de parasitas, de doenças ou até adversidades climáticas, elas, elas vão criar uma certa resistência tendo essa competição. Um exemplo é o colmo curto, que é uma espécie de milho, que por ser uma variedade de milho empregada em monoculturas, ele geralmente ele não consegue crescer sem os herbicidas, porque ele perdeu essa competitividade. E o último motivo, né, é o que eu trouxe aqui, indiquei todas as espécies possíveis para vários tipos de problemas, que é elas serem indicadoras de problemas no solo e, sendo assim, até mesmo sanadoras de alguns problemas. Então, era isso. Muito obrigada pela atenção.